Hoje, a liturgia da Santa Mãe Igreja nos fala de uma realidade: a vida de oração. A vida de oração que é inerente ao ser cristão, que faz parte da vida dos seguidores de Jesus, que aproxima o homem de Deus, que faz com que o homem não se perceba sozinho, mas compreenda, entenda que está sendo conduzido pelo Senhor, o bom Deus, que está sendo conduzido pelo Criador, na força do Espírito Santo. Observem que a vida de oração nós começamos de criança. De criança nós aprendemos a rezar. E temos uma sensibilidade tão grande para aquilo que é espiritual, para aquilo que é divino. Pode ser a criança na mais tenra idade. A criança, ela fica como que abobada ao olhar uma imagem, a olhar o crucificado. E em tudo, muitas vezes, sai apontando quando a gente ensina que é o Papai do Céu. É impressionante. O respeito e a abertura de coração da criança para o divino, para o sagrado. Então, nós não podemos dizer, não lembramos quando foi o primeiro momento que nós rezamos, porque já crescemos assim. Não sabemos o primeiro momento que voluntariamente nós entramos em sintonia com Deus, através da oração. Só que é preciso, meus irmãos, que nós entendamos que rezar é muito mais do que repetir palavras. Você pode repetir palavras, mas pode não ter entrado em oração. Porque se as palavras não saem do coração e saem simplesmente da boca, você está jogando palavras ao vento. Rezar quer dizer em Deus se abandonar. Rezar quer dizer dilatar o coração para Deus. Rezar quer dizer que eu tomo consciência que não caminho sozinho, que caminho na presença de Deus, que estou diante de Deus e que luto todos os dias para fazer a vontade do Senhor, bom Deus. Rezar é próprio de quem ama a Deus. Rezar é próprio de quem tem abertura para a eternidade em Deus. É através da oração que nós vamos empreendendo grandiosas coisas. É através da oração, na hora que a vida nos dá uma solapada, que nós permanecemos de pé. Feliz é o homem que caminha na presença de Deus. Feliz é o homem que toma consciência de entrar diretamente em comunicação com Deus, de se reportar a Deus, de se relacionar com Deus, sem muitas cerimônias,
mas com a consciência de que está sendo por Ele conduzido. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, rezar custa. Rezar não é fácil. Rezar requer disposição. Rezar requer determinação. Rezar requer concentração. Rezar requer um coração apaixonado por Deus. A tradição de fé da teologia espiritual da Santa Mãe Igreja nos diz que a oração nos faz descobrir as ciências divinas. O senso de oração, o senso de fé que nós descobrimos na oração, nos faz entender a doutrina, os ensinamentos deixados por Jesus. Rezar faz bem à nossa alma. Rezar faz bem ao nosso ser. Mas não é uma oração quando eu estou precisando de algo. Não é isso. Isso aqui é interesse. Rezar simplesmente consiste em eu compreender que tudo nessa vida é passageiro e que só Deus me completa e que só Deus me preenche. Rezar faz parte do ser de Deus. E um coração que reza com sinceridade abala as estruturas do céu. Olhem aqui o texto de hoje. Primeiro, nós nos encontramos com Jesus cansado. Jesus está cansado. Quer viver essa solidão tão própria daquele homem que é consagrado a Deus. Quer estar a sós. Ele chega na região de Tiro e Sidônia, entra numa casa, não sabemos de quem é essa casa. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali e queria estar só. Só que vejam bem, uma pagã, ela vai ao encontro de Jesus. Uma pagã aqui, uma fenícia da Síria. Ela ouviu falar de Jesus, o que Jesus fazia, o amigo que era, as maravilhas que operava. Ouviu falar de Jesus, alguém apaixonado por ele. E ela vai ao encontro dele. Alguém que compreendeu que estar com Jesus ali era rezar. Alguém que compreendeu que permanecer com Jesus era estar rezando. E com o coração, sentindo uma eclosão de amor transbordante no amor de Deus, partilhou com o outro, partilhou com ela. Vá atrás de Jesus, Ele está ali. Aquele homem cura, aquele homem salva, aquele homem tem poder. Vá atrás dele. Talvez a pessoa deve ter dito assim: ele fez isso e isso na minha vida. Nunca se ouviu alguém que falasse como ele fala. Vai lá. Olha, minha gente, anunciar o Evangelho, mais do que a gente falar de Deus, consiste na gente partilhar com o outro a nossa experiência de oração com Deus. E ela vai. Ela se prostra diante dele.
ela diz a Jesus: olha, cura a minha filha. Vai, salva a minha filha. A minha filha está possuída por um espírito impuro. Ela ali faz uma oração com tanto desespero. Ela cai aos pés de Jesus, implora e pede. Só que, se vocês observam aqui, Jesus, ele é muito duro com aquela pagã. Ele tem uma atitude de uma dureza tão grande. Muitas vezes, a gente como padre, a gente é tão incompreendido por muitas vezes dizermos a verdade, que é dura, mas do modo educado. E muitas vezes tascam a lenha na gente, porque nós anunciamos o reino. Só que, aqui, Jesus ele é duro com aquela mulher. Olha a resposta de Jesus, talvez uma das respostas mais deselegantes, uma das respostas mais duras. Olha o que Jesus diz a ela: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. O que Jesus está dizendo? Primeiro eu vou saciar os filhos de Deus, os judeus, e depois os pagãos, os cachorrinhos. Que palavra dura. Se fosse hoje, essa mulher ia na justiça, ele me chamou de cachorra. Vejam. Mas aqui Jesus está provando se aquela mulher tem fé. Só que a mulher aqui é danadinha, esperta, porque sabia que ali era a última instância. Ela sabia que não tinha quem mais recorrer. Porque, minha gente, isso tem que ser muito claro para nós. A nossa vida de oração, a nossa proximidade com Deus, não deve ser no momento que a gente precisa, não. A nossa proximidade com Deus deve ser uma constante. Eu não posso ser um estranho aos olhos de Deus. Vocês não podem ser estranhos aos olhos de Deus. Não podemos ser interesseiros em só procurarmos Deus quando estamos na pior. Não. Devemos tomar consciência de caminhar todos os dias, em todos os momentos, na presença de Deus. E aqui, essa mulher, ela sabia que era o último refúgio dela. Ela não tinha mais o que fazer. E ela concorda, é tão simples, é verdade, Senhor. É verdade, meu Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Ou seja, o que é que ela diz? Senhor, eu sou de verdade uma mendiga, mas eu preciso dessa migalha para ser feliz. Eu já não aguento mais. Minha gente, essa é a nossa condição. Somos mendigos da graça de Deus. Somos mendicantes do poder de Deus. Não temos poder sobre nada, nem ninguém, nem sobre a nossa própria vida, porque quem nos conduz é Deus. Não adianta orgulho, não adianta vaidade, não adianta buscar ser importante aos olhos do mundo.
se não formos importantes aos olhos de Deus. E essa importância aqui, ela passa pela minha vida de oração. Ela passa pela minha proximidade com Deus. Quanto mais eu rezo, mais de Deus eu me aproximo. Quanto mais eu deixo de rezar, mais distante de Deus eu vivo. E porque a mulher falou essas palavras para Jesus, ele concorda com ela também. Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ou seja, uma palavra de fé daquela mulher para Deus abalou as estruturas de Deus. E saiu uma força de Deus que fez com que o Senhor, o bom Deus, fosse de verdade por ela tocado. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, é importante que nós tomemos também consciência disso aqui, que devemos rezar, que a nossa oração deve ser uma oração profunda, devemos rezar, devemos tomar consciência que a nossa oração é profunda e devemos tomar consciência também que essa oração deve ser constante. Uma oração de quem reza na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vida. Porque sabe que a garantia, porque sabe que a sabedoria, porque sabe que a condução da própria vida está nas mãos de Deus. E sem a vida de oração, é impossível conseguir tudo isso de Deus. Só que muitas vezes as pessoas pensam que conseguem resolver um grande problema com um Pai Nosso e uma Ave Maria. Não. Muitas vezes nós iremos rezar muito para que seja feita a vontade de Deus. Quantas vezes, nesses meus 10 anos e meio de padre, eu me deparei com pessoas rezando, comigo também rezando por alguém, por alguma coisa, e de repente, não era aquilo que a gente esperava. E muitas vezes aquela pessoa que me pediu oração, diz assim: padre, eu rezei tanto. E eu digo: também rezei. Mas Deus não quis. Deus não quis nos escutar. Deus não escutou as nossas orações. Por quê? Porque Deus sabe o que faz. Porque Deus conhece tudo e sabe o que é melhor para o homem. E sabe como conduzir o homem. E se porventura nós tanto rezarmos por uma causa e Deus, o Senhor, não escutar os nossos pedidos, não escutar as nossas preces, é aí a prova de fogo, viu? Porque tem gente nesse momento que se abala. E a prova de fogo é justamente eu permanecer com a mesma fé que eu tinha antes ou até mais, com a consciência de que eu rezei, eu pedi, Deus não atendeu porque Ele não quis. E se Ele não quis, eu não posso me revoltar, porque eu rezo todos os dias a oração do Pai Nosso que diz: Senhor, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes a vontade de Deus
não é a nossa vontade. Muitas vezes, a vontade de Deus nos choca. Por quê, meu Deus? Olha, eu já falei para vocês. Se existe uma pessoa que reza muito pouco, por mim, sou eu mesmo. Eu rarissimamente faço um pedido a Deus por mim. Sempre pelas pessoas, pela minha mãe hoje, que está sempre em minhas orações e preces, por minha família, por meus amigos, mas por mim mesmo, raramente eu importuno a Deus com um pedido para mim. Por quê? Porque deixo o Senhor conduzir do jeito que Ele quer. E busco, e aceitando aqui e ali, a vontade de Deus. Há um ano atrás, quando eu estava em casa, e minha sobrinha me ligou, dizendo que meu pai estava passando mal, que ia para o hospital, 12:00, 1h. Fui descansar um pouco, meu sono de 20, 30 minutos, acordei e disse, vou rezar por ele. E pedi a Deus que não levasse naquele momento, mas que fosse feita a vontade de Deus. Quando eu recebo a notícia do falecimento, a minha atitude foi sentar. Sentei como que não estava acreditando. Fui na capela da minha casa, me ajoelhei, não mais que 10 minutos. Olhei e disse, Senhor, foi assim a sua decisão, eu aceito. Aceito e peço agora para viver em paz. E graças a Deus, estou em paz e feliz. Porque mesmo que a gente reze, mesmo que a gente peça, e se Deus não escutar o nosso pedido e a nossa prece, nós não sabemos, mas Ele sabe. E o que nos resta é simplesmente aceitar. Senhor, olha, eu não estou entendendo, mas eu aceito. Senhor, está tudo escuro, mas eu preciso enxergar. Senhor, está tudo muito difícil, mas me sustenta. A vida de oração, meus irmãos e minhas irmãs, nos faz ter essa maturidade. Nos faz de verdade ter essa vida de uma total confiança e entrega a Deus. Eu confio, eu entrego, porque amo e porque sei que Ele me ama. E porque Ele me ama, Ele não me abandona. Cristão que vive assim, descobriu o sentido da vida. Cristão que vive assim, compreendeu que viver é conviver com Deus. Cristão que vive assim, compreendeu que a vida dele aqui começa, mas desemboca, mas termina na glória dos céus. Vamos, pois, meus irmãos e minhas irmãs, rezar sem cessar, pedir ao Senhor o bom Deus por todos nós, por esse mundo tão desvairado, pedir ao Senhor o bom Deus que conduza o homem, que ilumine o ser humano, para que volte o coração totalmente para Ele, para que nós sejamos verdadeiros filhos, que amam o Pai que está nos céus, não porque Ele nos concede algumas coisas,
mas simplesmente porque Ele nos ama. E muito mais do que Ele nos conceder coisas efêmeras e passageiras, nós devemos confiar nele simplesmente porque Ele nos ama e o seu amor é eterno. Vamos ficar de pé.